Tudo bem, pessoal? Comentei recentemente um vídeo da Ana Caroline e o vídeo dela foi parar numa discussão em Assembleia Legislativa e uma deputada falou algumas coisas, ela fez um vídeo resposta, vou comentar aqui para vocês, me senti no dever de fazer esses comentários. Vamos ao vídeo. Meu nome é Ana Caroline Campagnolo, eu sou formada em História e fui professora na rede pública e privada no estado de Santa Catarina. Esse vídeo é um vídeo em resposta ao posicionamento da deputada Luciane Carminati, do PT. Ela falar de Gramsci, ou até poderia falar de Paulo Freire, deveria ter orgulho em saber, uma educadora, que estes grandes educadores e filósofos estão sendo trabalhados numa proposta curricular. A primeira colocação a ser feita aqui é uma correção, que Gramsci não foi um educador. Em segundo lugar, quando a senhora fala que eu deveria me orgulhar disso ou compreender que eles estão sendo trabalhados numa proposta curricular, eu sou levada a crer que a senhora ou não entendeu o que eu disse no vídeo e na entrevista inteira, que tem 40 minutos, que a senhora assistiu só 4 minutos, ou a senhora não entendeu o que eu quis dizer, ou assim como o deputado Sargento Soares está fingindo que não entendeu. Sim, Ana Caroline, é exatamente esse o caso. Esse pessoal finge que não entende e depois tem 2 pesos e 2 medidas. São portadores, em apertada síntese, de má fé. Eu não disse de maneira alguma e em momento algum que algum filósofo, teórico, economista, historiador ou qualquer outro não devem ser estudados na escola. O que eu estou dizendo aqui é que eles não devem ser usados como fundamentos para toda a educação pública do estado de Santa Catarina. Inclusive, esta é a diferença entre ensinar o conteúdo de alguma coisa ou incutir o conteúdo desta mesma situação. É óbvio que você vai estudar personagens da história, como Marx, como Paulo Freire e até como Hitler. Mas não é por isso que você vai seguir o que essas pessoas estão falando. Isso é evidente, só mesmo a deputada, que me parece tem ou uma deficiência cognitiva, não, uma dificuldade de compreender o que você está falando, Ana Caroline, ou realmente ela é portadora de má fé. Existe uma diferença que ou a senhora ignora ou a senhora finge ignorar entre trabalhar e estudar um teórico e usá-lo e aplicá-lo na prática educacional de toda a escola pública. Me causa espanto esta educadora ignorar o materialismo histórico dialético. Afirmar que eu ignoro aquilo que eu estou combatendo não passa de um expediente desonesto da senhora. Se eu ignorasse o conceito de materialismo histórico dialético, não poderia estar aqui tecendo uma crítica à sua aplicação, velada ou não, na educação. Porque hoje é o que mais se discute no mundo inteiro. Aliás, os Estados Unidos, que é o império do capitalismo, discute Paulo Freire muito mais do que o Brasil. Muito mais. Eu tenho sérias dúvidas se essa informação é verdadeira. E mais, discutir é uma coisa, seguir é outra. Isso que a senhora não está entendendo. A senhora parece que tem uma deficiência cognitiva que não consegue compreender que estudar, por exemplo, como disse Hitler, é uma coisa, seguir Hitler é outra completamente diferente. Vamos ao vídeo. Então mostra uma total ignorância, que me causa mais espanto o que ela diz. Deputada, discutir Paulo Freire é diferente de propor a aplicação dos seus métodos na educação de Santa Catarina. Se a senhora quiser falar sobre discussão, sobre debate, a senhora tem que levar em conta que para isso é preciso pessoal com formação intelectual adequada. E a característica primária de um debate é justamente que existam aqueles a favor e aqueles contra, o que é precisamente o que eu estou propondo aqui. Que se pense se Paulo Freire, se Gramsci, se qualquer outro teórico deve ser enfiado goela abaixo na educação das crianças de Santa Catarina, como esta proposta curricular e esses professores desta reunião pretendiam fazer. É tão óbvio, mas 1 igual a 2. Isso que a Ana Carolina está falando. É evidente que ela está com a razão e a deputada está babando na gravata de verde, amarelo, azul, anil. Então, gente, não dá nem para comentar de tão óbvio que é o tema
e vamos ao vídeo. Que se discute mais Paulo Freire nos Estados Unidos do que aqui, não parece nada que sirva como uma refutação ao que eu estou dizendo. É muito provável que nos Estados Unidos se discuta qualquer outra coisa muito mais do que aqui. E discutir não significa necessariamente aprovar ou aplicar. Aliás, muitos críticos norte-americanos atribuem a Paulo Freire e a aplicação do método freiriano a derrocada da educação norte-americana. Então a senhora tem que distinguir, discutir com aplicar e louvar. Se nos Estados Unidos se debate Paulo Freire, muito bem. Aqui também deve ser debatido e não aplicado à revelia do interesse das famílias e da sociedade. Em segundo lugar, eu quero dizer o seguinte... Nobre deputada, fica quietinho um pouquinho. Escute o que essa menina está falando. Escute. Ela não está falando que o debate é ruim. Ela está falando que você não pode colocar goela abaixo a revelia dos pais da sociedade. Marx. É só isso, deputada. Eu não estou aqui fazendo um papel de governo, deputado Kennedy, mas se tem uma coisa que Santa Catarina fez bem na educação, foi a proposta curricular de Santa Catarina. Está aí outra falácia realmente desonesta da deputada, porque ela deu uma opinião dela como sendo verdade, como consolidou uma realidade. Eu questiono isso, deputada, que é isso? Falar que se tem algo que foi bem feito, foi essa proposta baseada em Marx. Pergunte para a população se ela deseja isso. Eu não quero isso, não. Para os meus filhos, não quero essa situação, não. E aí, como é que fica? A proposta curricular de Santa Catarina é uma referência para o país inteiro. Deputada, educação baseada em Marx ser um modelo para o país inteiro, com todo o respeito, eu sou contra, eu discordo disso. Não diga isso como a verdade, a panaceia cósmica para a salvação da humanidade. Por favor, vamos colocar em cima da mesa para discussão. E você, internauta, dê sua opinião se Marx pode ser referência para uma educação de todo um país, como se faz em Cuba, por exemplo. E que tem um viés de materialismo histórico dialético, sim. Vamos lá, pessoal. Para quem não sabe, materialismo histórico, vou ler uma definição aqui da Wikipédia. Vocês podem procurar em vários outros sites. Tem gente que detesta a Wikipédia. Eu vou apenas ler aqui e vocês confirmem nos outros sites. Materialismo histórico é uma abordagem metodológica ao estudo da sociedade, da economia, da história, que foi pela primeira vez elaborada por Karl Marx. É disso que ela está falando, incutir Marx na mente das nossas crianças. Vamos deixar só para pontuar e deixar bem claro o que essa deputada está propondo. Porque na educação nós já ultrapassamos a visão positivista, a autoritária, conservador, do aluno ficar de joelho para o professor e só o professor ser o dono da verdade, do conhecimento. Autoritária e conservadora. É interessante observar esta tentativa sua, deputado do PT, e de todo o seu partido, de associar sempre uma carga negativa, uma série de adjetivos negativos ao termo conservador. Nobre deputada, mas quem falou isso? Quem está defendendo que o aluno fique de joelhos para o professor? Não é isso que a garota está falando, que essa jovem professora disse. Ela disse justamente o oposto disso. É a senhora que quer incutir uma ideologia na mente dessas crianças. A senhora, sim, está colocando essas crianças de joelhos. Ninguém aqui está falando numa educação onde o aluno esteja de joelhos para o professor. Aliás, eu quero afirmar aqui que ninguém deve estar de joelhos para ninguém. Muito menos a educação, as crianças ou o povo brasileiro devem estar de joelhos para o PT e para qualquer reforma que queira ser implantada à nossa revelia. Mais uma vez, muito bem dito, Ana Carolina. Meus respeitos e meus cumprimentos pela sua fala. É exatamente isso que eles estão tentando fazer. Acusam de tirânicos, de ditadores, disso, daquilo, o lado de lá. Mas eles do lado de cá, não do meu, do deles, é que são justamente os tirânicos e os ditadores governantes com essa pegada
horrenda de colocar goela abaixo uma ideologia. E isso eles fazem na calada da noite, de maneira sutil, no estilo Gramsci. No estilo Gramsci, não é no estilo marxista, não. Eles aprenderam bem a lição. Não precisa de tanque na rua para dominar uma população. Basta aparelhar o Estado, como fazem, Supremo Tribunal Federal aparelhado, mensalão para os deputados, ou seja, eles vão dominando tudo. E agora, em uma das instâncias mais importantes que existe, que é justamente a educação, e eles fazem o rebanho deles, ideológico, e ficam nessa situação. Vamos ao vídeo. Agora, que existe uma diferença de nível intelectual entre o aluno e o professor, isso é inegável. Se o aluno não estivesse em uma condição intelectual inferior, uma condição que necessita aprender, ele não estaria na escola. É precisamente a diferença entre o aluno e o professor que faz com que a escola exista. Aliás, digo mais, essa história de, inclusive, aluno batendo em professor, essa falta de respeito em sala de aula, vem um pouco dessa equivalência rasteira entre aluno e professor. O que não se confunde com ficar de joelhos. Respeito não quer dizer, de maneira alguma, subserviência. Uma coisa é certa, o método que vem sendo aplicado atualmente nos últimos 10, 15 anos está demonstrando ineficácia. Se voltaremos ao método antigo ou se descobriremos um novo, isso ainda iremos pensar. Mas uma coisa é indiscutível: este método, materialismo histórico dialético, está colocando o estudante brasileiro nas piores colocações, está afundando a educação brasileira. O que está por trás desta fala é voltar àquela educação onde saber popular não entra. Saber popular. Essa expressão é bastante elástica. Qualquer um que esteja nos ouvindo pode interpretá-la de uma forma diferente. No entanto, na história recente da pedagogia, da história da educação, a gente poderia associar esse saber popular àquela noção nefasta de que o professor não pode corrigir o aluno. A gente pode associar, por exemplo, a noção de preconceito linguístico, que diz que quando um aluno escreve ou diz "nós pega os peixes", em vez de dizer "nós pegamos os peixes", ele não deve ser corrigido. Onde não entra o saber das classes populares. É isto que esta professora ignora. Classes. Óbvio que não podia faltar classes. É incrível como todo petista, como todo esquerdista coloca a classe ou a luta de classes no meio de absolutamente tudo. A senhora agora vai querer nos convencer que o saber e o conhecimento também estão numa luta de classes. Uma luta de classes entre o saber popular e o saber científico. Bom, garota, nem vou continuar a escutar você. Você deu uma aula, show de bola. Inclusive essa história que você falou do preconceito linguístico, eu lembro, chegaram a propor uma cartilha, uma barbárie, jogando fora a língua portuguesa. Ai, PT, a coisa está muito feia. Atenção, brasileiros e brasileiras, atenção, povo brasileiro. A situação está complicadíssima, o marxismo nas escolas, estilo Gramsci, a situação, a dominação canhota de perna esquerda está aí por todos os lados. Congresso, complicado, Supremo Tribunal Federal, mais complicado ainda, dominado, eu diria, e o Poder Executivo nadando de braçada, colocando partido acima do governo e, o que é pior, partido acima do Estado, partido acima da nação. E a situação que a gente vê aí, escândalos por todos os lados, sem uma CPI. Quem lembra do PT falando em CPI para tudo? Mas é só investigar, nós queremos investigar. Agora mudou. 2 pesos, 2 medidas. Agora que eles são governo, ninguém quer investigar mais nada. Acorda, Brasil, escutem essa jovem professora, que ela tem muito a nos ensinar. É isso aí, pessoal. Agradeço e fui.